que Deus tem para nos dizer hoje? A Escritura Sagrada nos diz, em Tiago capítulo 1, versículo de número 2 e 3, diz-nos assim a palavra de Deus: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Hoje nós iremos tratar do seguinte tema: qual o propósito de Deus na provação? E hoje iremos trazer com muita alegria e com muito prazer a nossa querida irmã Cleusa André, e junto trataremos desse tema. Você é muito bem-vindo nesse nosso programa Falando de Deus. Esteja conosco para juntos tratarmos e aprendermos de Deus nesse tema tão glorioso e necessário. E hoje, como nós havíamos anunciado, com muita alegria e com muito prazer, nós trouxemos aqui a querida irmã Cleusa. Paz do Senhor, minha irmã Cleusa. Paz do Senhor, pastor. Tá tudo bem com a irmã? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Que coisa boa. Nós já tínhamos aqui no nosso planejamento de trazer a irmã aqui para junto a gente tratar desses assuntos gloriosos que o programa Falando de Deus trata aqui a toda sexta-feira aí, nós nessa sala de prosa. E nós conversando aqui e todos aí à roda dessa mesa, todos sendo edificados, assim como nós aqui também, os assuntos que nós sempre trazemos aqui com muita alegria no nosso programa Falando de Deus. E hoje é o nosso 19º programa Falando de Deus, e nós nos sentimos privilegiados de tantas pessoas que nos têm acompanhado, tantas pessoas têm se inscrito no canal, têm nos seguido lá no Facebook, também compartilhado o nosso programa está muito bem visto. Nós louvamos a Deus por você que de algum modo contribui também para que esse sucesso do programa Falando de Deus, essas mensagens que aqui nós gravamos, possa chegar a muitas pessoas. E hoje você, assim como nós, temos o privilégio aqui de receber a querida irmã Cleusa para tratarmos do seguinte tema: qual o propósito de Deus nas provações? A irmã Cleusa, ela é da Assembleia de Deus do Ministério de Itajubi, né, irmã Cleusa? Esse ministério, grandes coisas Deus tem feito nele. E a irmã Cleusa, ela trabalha ali na liderança das irmãs do Círculo de Oração. É uma mulher de oração, é uma mulher temente a Deus, e por isso nós trouxemos ela aqui para tratarmos deste assunto, o assunto sobre provação, que é um assunto que a todo instante a gente é provado, né, irmã Cleusa? A todo instante. A todo momento. E assim, irmã Cleusa, como todos vêm aqui, nós já vamos direto nas perguntas, sem muito arrodeio, para que todos sejam edificados. Amém. E a primeira pergunta que nós vamos fazer, então, a querida irmã Cleusa: como foi a conversão da irmã? Conta para nós de que jeito que Jesus alcançou a sua vida. Pastor, que eu posso cumprimentar todos os ouvintes com a paz do Senhor. Estamos felizes de estar aqui. E o que eu posso dizer que eu me converti, fui aos pés de Jesus por causa do meu matrimônio, do meu casamento. E aí, passando por lutas, mas eu não conhecia Jesus. Eu não tinha Jesus na minha vida. E aí, como a gente passa por lutas e o meu matrimônio, dificuldades, perto da minha casa tinha uma igreja, Assembleia de Deus, na cidade de Americana. E eu fui, e era a festa do Círculo de Oração. Que coisa! E eu cheguei lá, tinha um pastor pregando, ele tinha um testemunho, ele estava na igreja, saiu da presença do Senhor e ele foi contaminado com o vírus da AIDS. Meu Deus! E quando ele voltou para Jesus, ele estava se decompondo. E ele voltou para Jesus e Deus fez a obra na vida dele. Curou ele? Curou, foi curado assim, instantâneo. E quando eu ouvi aquele testemunho, eu fui para Jesus e para a glória dele ainda estou na sua presença. E Deus restaurou o meu casamento. Que coisa maravilhosa! A glória de Deus. Como Deus é bom, né, irmã Cleusa? Jesus é maravilhoso, pastor. E quantos anos a irmã tinha quando isso aconteceu, quando a irmã conheceu Jesus? Eu tinha uns 22 anos por aí, quando eu 22 conhecia anos. Jesus. Louvado seja Deus. E ele fez a obra na minha vida. Graças a Deus. Nós aqui no programa Falando de Deus, irmã Cleusa, a gente sempre, quando as pessoas vêm aqui ao nosso convite e elas aceitam o nosso convite com muita alegria, nós perguntamos sobre a conversão das pessoas, porque cada uma dessas pessoas se converteu de um modo diferente. E talvez nossos queridos espectadores do Falando de Deus se identifiquem com o testemunho da irmã, que já tinha aquele problema no matrimônio insolucionável e vai acarretando
muitas coisas vai acarretando, não é verdade? E aí a senhora chega em uma igreja e alguém está contando um testemunho que enfrentou um problema ainda maior do que a senhora, e Jesus converteu ele, e Jesus mudou a vida daquela pessoa. E aí a senhora recebe aquela mensagem: impossível não crer em Jesus Cristo, porque aí Jesus entra e vai mudando o quadro da vida da pessoa, muda a história da vida da pessoa. Então talvez, irmã Cleusa, as pessoas que nos ouvem e nos veem através desse nosso programa, talvez se identifiquem com esse testemunho da senhora. Talvez o matrimônio esteja passando por essas dificuldades terríveis, talvez na área da saúde, em qualquer área da sua vida. Saiba que talvez Deus está usando como instrumento as provações e as lutas para que a pessoa se achegue a Jesus, senão a pessoa não viria, né? É verdade. Esse texto ao qual nós lemos, o servo de Deus Tiago escreve-nos deixando esta mensagem àqueles irmãos e a nós, dizendo que para considerar motivo de alegria o fato de passar por provações e dificuldades. Então imagina, a irmã acabou de dizer que o seu matrimônio passava por provações, dificuldades terríveis, insolucionáveis, e aí isso fez com que a senhora fosse para Jesus. Então hoje a senhora pode até agradecer a Deus pela provação, porque a irmã conheceu Jesus. Através de conhecer Jesus, teve um nome escrito no livro da vida. Aquela dificuldade gerou salvação para a sua vida. Que coisa maravilhosa. A nossa pergunta também nessa temática, a querida irmã Cleusa: motivo de alegria de ser provado. Porque esse servo de Deus, o pastor Tiago, aliás, Tiago, irmão de Jesus, tinha muita experiência. Porque ele usa esse argumento, motivo de alegria de ser provado. E por quê? Pastor, eu creio assim. O motivo de nós ser provado é porque Deus nos prova porque Ele nos ama. Ele tem um amor muito grande para com as nossas vidas. E através dele nos provar, nós nos achegamos mais ao Senhor, que é o que Deus quer de nós. Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. E através do seu amor, porque eu penso assim, se nós andar uma vida de regalia, Jesus nos trouxe lá do mundo, nos chamou. Quando Ele nos chama é porque Ele tem algo na nossa vida. Ele não chama nós por uma brincadeira, vamos dizer assim, mas por uma coisa que nós temos certeza, porque nós servimos um Deus que tudo pode fazer. Ele muda a história, Ele toma a nossa vida e ali Ele vai trabalhando, vai fazendo, e nós podemos ver, passamos por luta sim, mas chega um momento que nós temos alegria, porque Ele é bom. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Ele faz coisas na nossa vida que depois que passa, né, fala: nossa, eu não acredito. Eu passei por certas situações que hoje eu olho e falo: Senhor, eu não acredito que eu venci, porque Ele é fiel. Isso gera alegria. Muita alegria, com certeza. Porque só pode sentir o cuidado de Deus alguém que está em uma situação que está além das suas forças, né? Com certeza. Eu sempre, quando leio aquele texto que está registrado no Evangelho de Marcos, que fala sobre os discípulos, no final do texto eles nos surpreendem, o leitor do Evangelho de Marcos, quando eles dizem assim: quem é este que até o mar, o vento, a natureza lhe obedece? E se nós formos nos aprofundar naquele texto, nós vamos ter certeza de que o Senhor Jesus permitiu aquilo já de antemão, sabendo daquela tempestade, daquelas dificuldades que viriam. E mesmo assim Jesus permitiu que eles passassem, para que eles tivessem uma experiência diferente para com Jesus. Eles viam Jesus fazer as coisas, eles ouviam os ensinos de Jesus, mas eles não sabiam o tamanho do poder de Jesus, porque eles não tinham passado por uma situação além das forças deles. Então aquela provação que eles passaram ali estava além das forças deles, eles não tinham mais condição de lutar. E Jesus chega e só dá uma ordem: aquieta-te vento, acalma-te mar, e tudo se solucionou. Na nossa vida, caro espectador do Falando de Deus, não é diferente. Aquele que está em Cristo Jesus, muitas vezes é provado a sua fé em situações que fogem da sua mão. Às vezes a pessoa não planeja e inesperadamente vem aquela luta, aquela dificuldade, além das forças da pessoa. E é neste momento que Jesus mostra que Ele não é apenas uma doutrina, não. Ele realmente executa aquilo que Ele ensina através da sua palavra, a Escritura. Ele diz que Ele está conosco até a consumação do século. Então, durante todo o nosso trajeto da vida, por mais que nós
passemos por provação, por permissão dele, mas ele está conosco e isso basta, né, irmã Cleusa? E o resultado depois é alegria, porque a gente sabe que a gente atravessou uma situação que as forças da gente não daria. Se atravessamos, é porque ele realmente está conosco atuando na nossa vida. Que coisa maravilhosa esse é o nosso programa Falando de Deus. Quais os maiores ou quais as maiores provações de hoje, irmã Cleusa, para aquele que serve a Deus? Quais são as maiores provações hoje? Eu, pastor, penso que as nossas maiores provações hoje é criar os filhos. Na área familiar. Na área familiar. Porque o mundo está de tal maneira que você fala de um jeito, porque a gente serve a Deus. Então a gente quer criar eles na presença do Senhor. Fato. E o mundo, ele ensina tudo ao contrário. Então nós temos que pegar firme com os nossos filhos, não é verdade? Verdade. Para ensinar eles o caminho que eles devem andar. Porque nem que um dia eles se afastar, o Senhor ensinou para eles. Então eu procuro nunca. E eu procuro ensinar isso para meus filhos. E o testemunho também, né? Da nossa vida. Eu creio que também fala muito. As maiores provações a irmã tem no coração, que hoje a irmã Cleusa, servindo a Deus, entende que as maiores lutas e as maiores provações que fogem da mão é criar os filhos na presença de Deus. Na presença de Deus, nesse mundo tão... Isso, está tudo contra porque nós somos assim, a gente fala de um jeito que a gente conhece dentro da palavra do Senhor, a doutrina que a gente tem que passar para os nossos filhos. As verdades. Isso, o mundo ele fala tudo ao contrário, não é? Eles ensinam totalmente diferente. E nós temos que ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar e temer ao Senhor. Então eu penso que no dia de hoje, uma das dificuldades para nós que servimos a Deus é isso. Porque o mundo ele vem contra tudo aquilo que nós falamos, que nós pregamos, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Essa aprovação é uma aprovação que foge sim da nossa mão. Nós sabemos que não é a vontade de Deus que isso aconteça. Só que Deus deu às pessoas o direito de escolher. Só que eu creio veementemente que a gente não caindo nessas ciladas, mesmo que os filhos e as pessoas que estão à nossa volta, que nos ouvem, mesmo que essas pessoas venham a cair, a desobedecer, a fraquejar pelo caminho, a tosquenejar, mas eu creio que através de uma oração de uma mãe, da oração de um pai, de uma vida de comunhão para com Deus, o Senhor pode mudar esse quadro de apostasia. Muda porque Ele mudou a minha, né? Ele foi desse jeito. Ele muda qualquer quadro. Deus nada, Ele faz, né? Quando Deus quer fazer, Ele chega e faz. É só nós orar e pedir com fé e confiar no Senhor, que Ele é Deus de milagre. Eu creio desse jeito. Quais os propósitos de Deus na aprovação? A irmã percebe, não a aprovação na área familiar, mas a aprovação, por exemplo, na área da saúde, a aprovação na área do fechamento de portas, nas finanças, o celeiro. Qual é o propósito de Deus nesta aprovação? O que a irmã entende que Deus está falando por meio dele permitir a pessoa entrar em um deserto da vida, né? Nos vales da vida, que é aquele momento que no palavreado evangélico, no meio dos cristãos, quando nós falamos de deserto, quando nós falamos dos vales da vida, é os momentos dos estreitos da vida, quando os problemas vêm, batem a porta e parece ser insolucionável. E qual é o propósito de Deus nisso na vida do indivíduo? O que a irmã entende nisso, nesse assunto? Eu entendo, pastor, que Deus, quando Ele nos prova, permite uma provação chegar até nós. Eu creio que é para nós chegar mais a Ele. E através das provas, das provações que Deus permite chegar até nós, Ele vai trabalhando na nossa vida. Ele vai operando, porque nós vemos o tema que o pastor pediu, a fé e a paciência. Então a fé, ela gera paciência. Então quando nós viemos para Jesus, nós viemos de qualquer maneira. E Deus vai trabalhando em nossa vida. E como que Ele vai trabalhar? Através das provações. É um modo de quebrantar o coração. Isso, Ele vai fazendo em nossa vida. Vem a provação e muitas vezes achamos que nós não vamos conseguir. E Jesus, Ele quer mostrar que Ele é na nossa vida, que Ele é conosco, que nós não estamos sozinhos.
Ele é fiel e Ele faz milagre. Ele não mudou, Ele é o mesmo. E a frase milagre é o impossível. Isso, Ele faz. Então Ele nos prova. A provação que vem até nós é para nos capacitar. Porque Deus, quando Ele nos chama, Ele tem algo na nossa vida, então Ele faz para nos aquebrantar diante dEle. Porque o propósito que Deus tem na nossa vida é muito grande. É o que o salmista diz no Salmo 119, ele diz assim: foi-me bom ter sido provado. Aquilo gerou nele um sentimento de proteção, um sentimento de milagre, um sentimento da presença de Deus na vida dele, que ele, após ele terminar de ter sido provado, ele disse: olha, foi-me bom ter sido provado, porque agora eu dou valor na sua lei. Quer dizer que antes então da aprovação ele não dava. E a aprovação gerou nele um temor a Deus e uma proximidade, não é verdade? A gente só se conhece, por exemplo, as amizades. Caro espectador do Falando de Deus, nas amizades, quantas vezes a pessoa diz assim: olha, eu tenho muitos amigos, mas esses amigos de verdade só nós sabemos no momento em que vem a escassez de pão para nós, que vem as dificuldades. Então, daqueles muitos amigos, sobram-se muito pouquinho. E aí a gente diz o seguinte, assim: esse verdadeiramente é meu amigo. Então, nas provações que nós enfrentamos, muitas vezes, irmã Cleusa, parece que todo mundo vai embora. E é esse momento que Jesus chega para mudar o quadro. Seja num ciclo vicioso, seja num tempo intempestuoso que a pessoa tem nos relacionamentos, em qualquer área da vida. Parece que todo mundo vai embora. E aí Jesus chega e isso gera na pessoa uma fé verdadeira em Jesus. E na próxima dificuldade que ele for enfrentar, agora ele está fortalecido na fé, porque essa fé gerou nele esperança. E essa esperança faz ele caminhar todos os dias da vida dele feliz e alegre, ter uma vida superlativa. Nós lá na igreja, a irmã Testemunha diz, sempre a gente usa um termo que a gente diz assim: quando eu estou em uma luta, em uma peleja, eu já tenho o meu sentimento, é o seguinte: que ferramenta será que Deus vai usar para me tirar dessa condição? Porque nós sabemos que Ele vai nos tirar. E o que gerou isso em nós? Essa confiança de saber que apesar de a gente acabou de ser provado em uma situação, já entra outra. O que gera isso em nós? É exatamente o fato de saber que aquele Deus já fez milagre no passado, faz milagre hoje. E os que virão, irmã Cleusa, Ele vai continuar fazendo. E você, nosso espectador do Falando de Deus, essa mensagem talvez esteja tocando a sua alma, esteja tocando a sua vida. Já nós vamos receber a mensagem da irmã Cleusa, direcionada a você e a nós aqui nos estúdios Marco e Adenilson. Eu faço-lhe um pedido: você tem muitos amigos aí, tenho certeza, compartilhe esse vídeo para que inúmeras pessoas sejam alcançadas também com essa mensagem. Imagine você, que alegria será para você alguém poder, à sua volta, amigos queridos, dizer a você: olha, aquele programa a qual você compartilhou lá me ajudou muito para mim vencer as vicissitudes da vida. Imagina que coisa boa. Basta você dar um clique aí de joinha, basta você se inscrever no canal e você compartilhar aí com as pessoas que estão ao seu alcance aí. Você nos ajudará nesse projeto de evangelização de Marcos e Adenilson, nesse programa Falando de Deus, tá certo? E nós vamos agora receber da irmã Cleusa. Que mensagem a irmã Cleusa deixa com essa temática que nós acabamos de tratar? O propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus na provação? Que mensagem a irmã Cleusa deixa pela experiência de vida? Sei que a irmã é pregadora do Evangelho, da Palavra de Deus também. Que mensagem a irmã Cleusa deixa aos espectadores do Falando de Deus, aqueles que estão em casa, talvez no trabalho, talvez pelo celular, nos acompanhando aí nesse programa aí, que já são nossos espectadores assíduos dessa programação? Pastor, a mensagem que eu tenho para deixar vocês nessa noite encontra em Hebreus 11:6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós temos fé, nós vencemos. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer milagre. Eu não sei qual a situação que muitos que estão nos assistindo nessa noite estão passando. Mas eu deixo essa mensagem. Para Deus, tudo é possível ao que crê. Deus, Ele é fiel e poderoso
Aleluia, Jesus. Santo é o nosso Deus. Eu estou falando aqui, pastor, e agora me veio algo à mente. Eu passei uma luta muito grande quando eu tive o Mike e o Marlon, que eu sou mãe de gêmeos. E eles nasceram com 1,4 kg. Pro Marlon, eles davam vida, pro Michael não. E ali Jesus fez o impossível, e hoje eles estão com 16 anos. Então Deus é fiel. A gente chegou naquele hospital e ali eu ajoelhei e nós fomos orar. E Deus fez o milagre. Porque Ele é Deus de milagre, Ele é o Deus que faz o impossível. Aquele que crê no Senhor, Ele faz. Deus não desperdiça o sofrimento do justo, é bíblico. E hoje eu tenho alegria com eles. Por quê? Porque Deus operou um milagre. Que coisa boa. E Ele é fiel. Então o que eu tenho nesta noite de mensagem, crê no Senhor. Entrega o seu caminho a Deus, não importa a sua situação. Eu não sei como as portas estão fechadas, não sei como encontra a sua vida, o seu casamento. Entrega tudo ao Senhor e Ele fará, porque Ele é poderoso para mudar a história. Porque eu estou aqui nesta noite falando de Jesus, porque Ele mudou a minha história. Que coisa maravilhosa! Todos nós aqui no estúdio Mark e Adenilson ficamos emocionados com essa mensagem, porque todos nós temos as nossas lutas internas e aquelas lutas também. Tem uma palavra que eu sempre digo, é o seguinte: só quem mora na casa é que sabe das goteiras. É verdade. Então, cada um de nós aqui temos as nossas dificuldades que nós enfrentamos, as provações que Deus nos permite atravessar, né? Mas olha o termo que eu já disse, nos permite atravessar. Nós não vamos ser sucumbidos nas provações. Nós vamos aprender, nós vamos ter uma vida ainda mais íntima para com Deus, porque Deus não vai nos deixar na mão e nós vamos atravessar. A irmã enfrentou esse problema com um dos gêmeos, mas hoje eles estão aí e a senhora glorificando a Deus e eles também, porque o Senhor faz isso. Repetindo aquilo que disse agora há pouco, a Escritura Sagrada nos diz que Deus não desperdiça o sofrimento de um filho. Então, se Deus permite, ou se Deus está permitindo na sua vida você passar algumas dificuldades, algumas pelejas aí, é porque Ele tem um motivo, Ele tem um propósito. Ele não desperdiça esse momento de sofrimento. É porque Ele quer mostrar para você que Ele é o teu Deus. Ele quer despertar em você uma confiança, essa confiança gerar em você uma esperança para que você tenha uma vida superlativa, abençoada, uma vida agraciada, uma vida feliz apesar de um mundo triste em que nós vivemos. Que coisa boa, que pena que está chegando ao final, irmã Cleusa, o nosso programa, e nós queremos agradecer com muita alegria pela vinda da irmã aqui e esse assunto tão espiritual que nós tratamos aqui. Eu confesso, caro espectador, que eu saio daqui edificado, fortalecido com a minha fé, vivificada em Cristo Jesus, nesse nosso programa de hoje. Deus abençoe ricamente. Eu que agradeço pelo convite. Que Deus abençoe. Eu que agradeço e que a irmã outras vezes volte aqui para nós tratar de assuntos como esse, que sirva de edificação espiritual a todos nós aqui e a todos nossos queridos companheiros, irmãos, nossos colegas, espectadores do Falando de Deus. Eu aqui reforço, você compartilhe, se inscreva no canal, mande para o maior número de pessoas que você puder, para que essa mensagem possa alcançar muitas e muitas vidas aí, e que Deus seja glorificado nesse seu feito, tá bom? Nós vamos estar recebendo a oração da serva de Deus, a irmã Cleusa, e depois nós já estaremos, que pena, terminando o nosso Falando de Deus. Vamos orar? Vamos orar, irmã Cleusa? Senhor Deus e Pai, Senhor, nesta noite, ó Pai, queremos Te agradecer e que através, meu Senhor, dessas poucas palavras, Jesus, que falamos aqui, o Senhor vai ao encontro com a vida de cada um nesta hora. Meu Deus, o Senhor conhece. Falamos aqui nesta noite sobre provações, ó Pai, mas o Senhor nos prova porque o Senhor nos ama e que através da provação nós nos achegamos mais e mais a Ti. Pai, nos ajude a cada dia, porque Tu és fiel, Senhor. Meu Deus, nesta noite, ó Pai, vá ao encontro. Eu Te agradeço, meu Deus, desde já, que tudo que nós falamos aqui seja para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém, Jesus, graças a Deus. Foi assim o nosso 19º Falando de Deus. Na próxima sexta-feira nós estaremos de volta para levar até você essa mensagem de alegria, uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida eterna, que esse é o propósito desse nosso programa, Falando de Deus. Até sexta-feira, Deus os abençoe poderosamente.